Fala, gente, beleza? É Ayrton aqui, ou Ahab, né? Como eu costumo assinar os meus conteúdos voltados à magia, misticismo, espiritualidade e ocultismo. E vamos para mais um vídeo. Recentemente, dia 12 desse mês, né, agora outubro, foi dia de Nossa Senhora Aparecida, né? E eu, como de costume, né, montei o meu altarzinho, onde rendi algumas homenagens, né, deitei algumas ofertas, fiz meus agradecimentos, interpus algumas petições também. Agora, assim, é notório entre aqueles que me acompanham, talvez não aqui no YouTube, né, porque o meu canal ainda é pequenininho, né? Me refiro mais a outras plataformas. Então, por lá, né, nessas plataformas, é notório que eu sou um aceitador da doutrina telêmica, né? Que, via de regra, né, ela desempenha um papel de oposição deliberada, né, incisivo, né, ao cristianismo, né? Não é tanto o meu caso. Então, por eu ser telemita, geral já chega me questionando, né? Tipo, então como assim, né? Virgem Maria e esses santos aí tudo? Afinal, qual é a tua, né? Um dia eu desenvolvo mais delongadamente esse tópico, tá? Por hora, minha visão de Telemann, meu posicionamento em relação a tudo isso, eu diria que é algo muito mais pós-cristão do que anticristão. Percebam que tem uma nuance discursiva bem sutil aí. Mas hoje aqui eu quero falar especificamente de Nossa Senhora Aparecida, tá? Madonas pretas e algumas divindades pagãs e neopagãs, tá bem? Então, como diria Goulart de Andrade, né? Vem comigo. E agora eu entreguei minha idade, né? Então vamos lá, Ed. Foi 12 de outubro, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças também. Aniversário de Aleister Crowley, né? Mas eu não vou falar disso. E dia desse aspecto mariano preto. Nossa Senhora da Conceição Aparecida ou simplesmente Nossa Senhora Aparecida, né? Eu sempre tive uma grande fascinação por ela, né? Pela santa. Eu lembro de eu pequenininho, né? Acompanhando minha mãe ali nas compras dela, né? Às vezes a gente passava por uma loja católica ou por uma loja de umbanda, né? Minha falecida mãezinha, ela era umbandista, né? E aí eu me deparava, né, com a Nossa Senhora Aparecida, né? Só um parêntese, né? A Aparecida, ela guarda uma relação sincrética com Oxum, tá? Dentro de alguns entendimentos da Umbanda. E eu, criancinha, ficava olhando, cara, e intrigado, assim, poxa, uma Virgem Maria pretinha, cara. Aquilo realmente me encantava, me causava um estranhamento positivo e que me atraía, né? Curioso isso. Bom, e daí os anos passam, né? Eu amadureço meus estudos referentes à espiritualidade, né? E aí meu fascínio foi se estendendo a outras virgens negras, né? E nisso eu acabo encontrando toda uma categoria, né? Na verdade, toda uma área do conhecimento que se dedica a investigar esse fenômeno iconográfico religioso, né? E nesse sentido eu quero indicar algumas obras para vocês, né, que também têm curiosidade sobre o assunto, né? Eu comecei por essa aqui, The Cult of the Black Virgin, do Ian Bagg, tá? Eu dou uma nota 8,5 para esse livro, né? Por que não 10? Bom, tem umas poucas besteiras salpicadas aí pelo meio, né? Referentes ali ao tal do Priorado de Sião, né? Que é uma baita de uma bobajada, nascida de puro sensacionalismo por parte de um picareta francês, eu não vou citar nem o nome dele aqui, né? E ele que queria se dar mais importância do que ele merecia, né? Ao se dizer descendente dos reis merovingios da França, né? E por tabela, e aqui já entram ilações de outros que se apropriaram de sua teoria, né? E aí, então, por tabela, ele seria descendente também de... ora, vejam só, né? De Cristo. Sim, de Jesus. Apenas. Felizmente, o livro do Ian Bagg, ele não se estende muito nesse tópico, tá? O resto da obra se dedica a uma belíssima pesquisa, né? Sobre as Madonas Negras na França, né? E existem centenas de santuários dedicados a elas por lá, tá? Na casa de quase 200 expressões marianas pretas. Aqui do lado eu vou deixar passando um desenho, né, retirado de um dos meus diários mais antigos, né, onde eu mapeio esses locais de culto. O mais curioso, e esse é o cerne, né, do trabalho do Bagg, é que muitos dentre estes santuários marianos da França, né, santuários dedicados a virgens negras, eles coincidem com o que outrora, isto é, na antiguidade, né, foram locais de cultos de deusas pagãs, que por sua simbólica terrosa, elas também apresentavam esse aspecto negro, né? Como, por exemplo, Ísis, né? Ela que foi disseminada em alguns ou vários locais da Europa, né? Mediante o domínio romano exercido sobre o Egito, né? A gente pode falar também de Ártemis, Cibele, né? Sobre a qual eu vou me delongar bastante aqui nesse vídeo. Outros livros que eu gostaria de sugerir é o Breaking Chains, The Evolution of the Black Madonna, do Nick Phillips, o Longing for Darkness, Tara and the Black Madonna, da China Gallants, esse é muito bom. E o Sophia, Goddess of Wisdom, Bride of God, da Caitlin Matthews, tá? 2 desses livros eu não li, né? Esse último e o segundo, né? O da China Gallants eu li e é sensacional, tá?
Mas por que eu indico o segundo e o terceiro, né? Esses livros, além do Ian Bagg, né? Eles me foram recomendados por uma magista e artesã norte-americana, né? Chamada Mary Hanlon, né? Eu sou muitíssimo admirador do trabalho dela. Eu a sigo no Instagram, então a gente estava batendo ali uma bola por DM, né? E ela ainda me recomendou o Patreon, né? Da Etienne Grobler. patreon.com/walkingwithmary, né? Caminhando com Maria. Vou deixar aqui o endereço, tá? E o link na descrição do vídeo. Aliás, visitem o Instagram e a lojinha na Etsy da Mary Hanlon, tá? É Portland Mary. Vocês vão encontrar lá, além de Madonas Pretas, né? De Virgens Negras, também divindades pagãs, neopagãs, né? Até a Babylon Telêmica ela tem lá, né? É tudo com muito zelo, muita beleza. Então visitem e adquiram. Tá, mas voltando à Aparecida, né? Eu queria falar um pouco sobre sincretismo. Eu mencionei, né, esse processo lá no início, né, quando eu disse que Oxum, por vezes, é representada, né, pela nossa padroeira. Muita gente torce o nariz, né, para toda essa coisa do sincretismo, né, principalmente quando entra o papo afrodiaspórico no debate, né. Quem é que não lembra de já ter ouvido nas aulas de história do colégio, né? Não, porque os escravizados eles tinham que disfarçar os seus orixás, né, os seus deuses africanos com a aparência dos santos católicos para que seus cultos não fossem coibidos, etc, etc. Olha, eu não vou ser hipócrita ou intelectualmente desonesto dizendo aqui, negando que isso realmente ocorresse. Digo, eu não vou negar que muitas vezes esta fosse, de fato, a motivação para que santos e orixás fossem, de fato, e continuam sendo, né, naturalmente identificados, né, com santos católicos, com expressões cristãs, né, da espiritualidade, né. Isso rolava mesmo. O meu ponto aqui é outro. Havia a questão inevitável, eu não canso de frisar, né, da fusão, da mescla cultural entre povos dominados e dominadores, né, onde inclusive havia a introjeção de traços culturais dos dominados na cultura dos dominadores também. Ayrton, mas eu nunca vi um orixá sendo canonizado pela igreja, né? Tá, mas eu tenho certeza que você já viu o pastor evangélico na TV de madrugada praticando macumba tal e qual. Onde é que você acha que ele viu aquilo ali antes, né? Não, e com certeza ele achou muito útil, né? Dada por ser algo familiar, né? Às classes sociais periféricas. Não, melhor do que dizer periféricas, subalternizadas, né? Já que as pessoas pobres, elas estão por toda parte, né? E elas constituem o grosso, né, da sociedade, ainda mais numa sociedade desigual como é a brasileira. É que isso do repertório dos povos conquistados se introjetando na cultura intrusa, isso aconteceu ao longo de toda a história com H maiúsculo, né, da humanidade, tá? Eu acabei de mencionar, né? Ísis na França romana, digo, onde hoje é a França, né? Mais adiante, quando eu for falar da deusa frígia Cibele, né? Vamos ver os gregos, aliás, os romanos também fizeram isso, né? Vamos ver gregos e romanos, né, importando uma religião oriental para o seu solo nativo. Aliás, o John Michael Greer, em seus estudos, né, ele identifica esse processo no próprio surgimento da cabala hermética, né? Quando cristãos italianos do Renascimento, final do século XV ali, eles perceberam que o misticismo judaico poderia ser aplicado para catequizar judeus a partir de uma doutrina que era deles próprios, dos judeus, né? Só que nisso, esses cristãos italianos, eles acabaram muito mais judaizados do que judeus foram convertidos a Cristo, de fato, né? Irmão, você tem que entender o seguinte, espiritualidade é cultura. E não existe cultura pura, tá? Aliás, se você acredita nisso, você é uma pessoa ideologicamente perigosa. Tudo que existe veio de algo prévio, né? E como eu já falei, né? Não raro, a cultura dos povos dominados acaba hackeando por dentro os dominadores. E isso sem que as partes envolvidas muitas vezes sequer percebam. Eu já mencionei lá no meu Insta o falecido professor José Flávio Pessoa de Barros, né? Da UERJ, da Sorbonne, né? Ele é autor de diversos estudos, artigos, livros acerca da espiritualidade, né, de matriz afro, né? E eu o citei num vídeo meu sobre a história da feitiçaria no Brasil. Esse vídeo tá lá no meu Instagram, tá? E no meu TikTok, mas eu ainda vou importar ele pra cá em versão estendida, como costumo fazer, né, aqui pro canal do YouTube. E ele cita nominalmente diversos vendedores e vendedoras de serviços mágicos, né, no Brasil colonial, imperial. E eles se apresentavam perante a sociedade branca dos séculos passados como gente que praticava magia, aliás, que vendia magia. A gente chega novamente ao contexto brasileiro e ao ponto que eu queria argumentar, né? Será que a fé, claro, depende aí, claro, de localidade, contexto, época, mas será que a fé preta e cabocla, ela era tão sufocada assim pela cultura hegemônica? Será mesmo que os senhores de terra e seus feitores, capatazes, etc., eles não se davam conta de jeito nenhum que um grande número, né, de escravizados sumiram no meio da noite para batucar no calundu no meio do mato? E se por um instante você considerar a hipótese, né,
que estava de boa para os senhores brancos, tá? E evidências para isso fornecidas pelo professor José Flávio não faltam, tá? Registros jornalísticos, crônicas de viagem, o caralho. Será que não rola então aceitar que algumas, pelo menos algumas, né, identificações entre santo e orixá foram naturais? Honestamente, eu acho que sim, viu? Por similaridade simbólica, ritualística, imagética, etc, né? Fica aí a reflexão. Os processos culturais, os rumos que eles tomam, né? De cá pra lá, de lá pra cá, eles são sempre incontroláveis, nem que seja num nívelzinho mínimo que seja, gente. Não tem como. E é bom lembrar disso, principalmente quando entram no debate aquele discurso decolonialista, tá? Em tempo, eu não sou 100% contrário às perspectivas decoloniais, tá? Eu só acho que aqueles que o encampam, por vezes, né, por mais que essas pessoas sejam bem intencionadas, elas costumam incorrer, né, naquilo que a gente conhece como jogar fora a água do banho com o bebê junto. Agora, se a gente trouxesse a conversa toda para o terreno mágico, né, sincretismo pode muito bem se tornar técnica, ferramenta para atingir certos fins. Eu vou falar mais disso pro final do vídeo, tá? Por hora eu quero relatar para vocês uma experiência que eu conduzi alguns anos atrás. Foi quando eu tentei trabalhar um pouco dentro dessas linhas, tá? Numa operação que teve seu lugar ali pouco antes da pandemia. Eu tava terminando de estudar o Ian Bagg, né? The Cult of the Black Virgin, e outras referências literárias, né? Dentro de todo esse universo das Madonas Negras e tudo. E eu pensei em praticar, né? Enfim, organizar ali um pequeno operatório a fim de obter algumas coisas. Eu vou deixar aqui algumas imagens do ritual, né? E nelas vocês vão perceber que a Aparecida tá no centro de tudo, né? Claro, enfim, como não poderia deixar de ser, né? Inclusive o ritual aconteceu num 12 de outubro, mas também estavam ali presentes elementos, quer dizer, eu incluí, né? Elementos da Agdistis, da Frígia, Cibele, né? Da Magna Mater romana, etc, etc. O framework utilizado, ele tá aqui, né? Goetic Liturgy, do Jake Stratton Kent. Aqui nesse livretinho, muito bom, cara. Ele tem diversas propostas e rituais para evocações de divindades e de outras inteligências espirituais, tá? Mediante Liber Pyramidus. Mas como assim, Ayrton? O Liber Pyramidus, ele não é um ritual de iniciação da A? Sim, mas não somente, tá? O livro explica isso e a gente pode falar isso em outra ocasião. Então foi isso, né? Eu fiz o ritual, né? Eu levei adiante essa operação, tá? Na qual eu fundia a Aparecida, né? Com outras entidades que, a meu ver, se pareciam com ela. Deu bom? Deu. Mas eu sofri muito naquela madrugada, principalmente antes de começar, né? Antes de abrir o templo, né? Eu fui acometido de dores de cabeça absurdas, né, repentinas, e eu não costumo ter dor de cabeça nunca, né? De modo que hoje em dia eu tive que reorganizar muita coisa, tá? No ritual, no meu devocional, então tudo teve que ser reorganizado, né, de uma maneira muito mais austera. Só que nesse último dia 12 eu fiquei pensando, né, eu fiquei lembrando, na verdade, daquele primeiro ritual, né, e lembrando principalmente em como o lore, né, de Aparecida e de Cibele, eles se parecem, né? Vamos falar disso agora. Tá, mas quem é Cibele? Cibele é uma deusa antiquíssima, tá? Da Frígia. Onde é que fica isso? Fica na região meso-ocidental da Anatólia, né? Onde hoje é ali a Turquia. Aliás, muito próximo ali da lendária cidade de Troia, né? Só que Troia fica mais ao norte e noroeste da Anatólia. Próximo ali aos pés ali do Monte Ida, que aliás também é um importante lugar de culto. Foi um importante lugar de culto. Montanhas, aliás, né? Eram lugares importantes como santuários dedicados a Cibele. Na verdade, a deusa tem precedentes, né? Digo, formas arquetípicas anteriores, né? Que remontam ao Neolítico, né? Eu já citei aqui, por exemplo, Agdistis, né? A deusa montanha, né? De Pessino, que também fica na Frígia, né? Ela era o protótipo, digamos... Foi só falar de Cibele, as bestas felinas chegaram, né? Estão aqui miando na porta. Já vou falar disso, inclusive. Mas então, Agdistis, ela era o protótipo, né? Digamos assim, da Cibele. Mas há precedentes ainda anteriores. Vamos falar agora da imagem de Cibele, né? Inclusive os gatinhos ali arranhando a porta para entrar me lembraram disso, tá? Como era a deusa. Ela era uma mulher de grande porte, né? Com uma expressão sisuda, imponente, e ela tinha uma coroa em forma de uma fortaleza cercada por muralhas, né? Uma coroa mural. E ela estava sempre ladeada ali por felinos de grande porte, né? As suas representações greco-romanas posteriores traziam leões, né, acompanhando a deusa. Vai lembrar muito, inclusive, a Rainha de Paus no Tarot de Thoth, tá? Será que dá pra ver? A luz talvez esteja muito intensa, mas qualquer coisa eu coloco ela aqui maior. Vamos avançar agora até o século VI a.C., tá? Quando os gregos entram em cena. Aliás, o contato dos povos gregos com essa região, né, a Anatólia, dá pra dizer que vem se dando desde sempre, né?
Acabei de citar Troia, né? A Guerra de Troia, um episódio bastante disseminado na cultura popular. Então os gregos, nas suas navegações, eles estabeleceram colônias ali nas costas, na costa anatoliana, tanto mediterrânea, né, junto ao Mediterrâneo, quanto na costa anatoliana, junto ao Mar Egeu, né? Então, os cultos a Cibele, eles também se propagaram nesse mundo grego apartado. Mas claro que mais tarde eles iam trazer isso para suas cidades continentais, né? Atenas, inclusive. Então, uma vez na Grécia, algumas modificações começam a ocorrer na iconografia da deusa, tá? A primeira delas, surge a figura de Attis, como consorte, ou no mínimo como uma divindade associada a Cibele. Hoje já existem evidências de que Attis era o nome dado ao sacerdote principal do culto a Cibele na sua terra de origem, mas na Grécia ele ganha um status divino, né? Quer dizer, ele deixa de ser um oficiante de templo, né? Deixa de ser um cargo e passa a ser um deus mesmo, né? Quer dizer, uma pessoa espiritual, singular, individual e, sobretudo, divina. Attis era um pastor, tá? E um deus castrado, né? Isso é importante. E, inclusive, o seu sacerdote na Grécia, ele era um eunuco, né? Uma coisa que, inclusive, era meio nova na Grécia. Outro acréscimo helênico a Cibele. Cibele ganha um tímpano, né? Aquele tamborzão. Consta que, inclusive, isso era um signo distintivo para divindades que não eram gregas, mas que haviam sido trazidas para o mundo grego, né? Quase um selo de, não é grego, mas está liberado cultuar. Tímpano, tambor, como sendo uma coisa assim, selvagem, né? Os romanos vão fazer a mesma coisa, tá? Eles vão importar Cibele, né? Quando isso se deu através dos gregos, né, foi durante a hegemonia de Alexandre o Grande. No caso dos romanos, foi no período da República, quer dizer, ainda antes do Império. Como se deu esse processo, no caso dos romanos, né? Foi durante ainda as Guerras Púnicas, né? A segunda dessa série de guerras, ela se deu ali por volta do século II a.C., tá? E Roma tava para perder, quer dizer, pelo menos esse era o sentimento que os generais, os senadores, os governantes de Roma, eles tinham. Os oráculos sibilinos, né? E esse nome não tem nada a ver com Cibele, apesar de serem palavras parecidas, né? Eles declararam para os governantes romanos que essa guerra só poderia ser ganha se eles trouxessem para a sua capital, Roma, né, a própria Cibele, né, lá diretamente de Pessino, né, aos pés de Agdistes, a montanha personificadora, né, da deusa. Lá ela era cultuada não na sua forma como ela ficou célebre depois, né, não na sua forma como uma matrona, com a sua coroa mural, cercada por leões. Não, lá em Pessino, ela era representada por uma pedra, tá? Provavelmente um meteorito. E Pessino era pertencente ao reino de Pérgamo, tá? Que era um reino com o qual Roma tinha relações, né? Então eles enviaram seus embaixadores, né? Eles fizeram lá seus contatos, seus acertos, né? E simbora, vamos trazer essa pedra, né? Essa deusa pra cá, porque, enfim, a gente tem que ganhar essa guerra. Aliás, o oráculo de Delfos, né? Esses embaixadores passaram por lá antes, né? Consultaram Delfos também e o oráculo disse a mesma coisa. Vocês têm que arregimentar Cibele pro lado de vocês, senão vocês não vão ganhar isso aí não. Tinha outra razão também, viu, para que Cibele tenha sido conscrita, né? Conscrita é quando a pessoa ela é alistada, né, pro serviço militar, para o combate, tudo. É que, lembra quando eu falei que Troia, ela ficava ali nos arredores da Frígia, né, mais ao norte, noroeste, aos pés do Monte Ida, que também era um santuário de culto a Cibele? Sempre tem uma montanha, vai lembrando disso, tá? É que os romanos atribuíam a origem de Roma, né, ao príncipe troiano Enéas. Então tudo isso era parte da mitologia originária romana. Eu sei que Virgílio só vai surgir um século depois, mais ou menos, então a sua obra Eneida jamais poderia ser a justificativa para que tenham tido a ideia de trazer uma deusa que está ali pertinho de Troia, né, para suas fileiras, né, sendo Troia a suposta origem de Roma, como está registrado na Eneida, que é posterior. Eu sei disso, só que há chances de que a obra do Virgílio ela tenha sido, ao menos em parte, baseada numa tradição oral pregressa, tá? O ponto principal aqui é que para os romanos do Império, né, posteriores, né, muito mais que para os romanos republicanos envolvidos nas guerras púnicas, né, é como se a deusa, que depois seria reinventada, né, como troiana, né, é como se ela estivesse voltando para casa. Tem um episódio que vale menção, tá? No transporte da pedra Agdistes para Roma, o barco que a transportava, ele encalhou num banco de areia, né? Enquanto ele percorria ali, ou era o rio Tibre, ou pelo menos um braço do rio Tibre, eu não lembro bem agora. Várias mulheres aristocratas, né, elas estavam esperando esse barco aportar, né? E uma delas era a Cláudia V,
que estava sendo vítima de fofocas de que ela teria sido adúltera, né? E aí coube ela um desafio, né? Quase como se fosse um ordalho, né? Aqueles ordalhos medievais, dos julgamentos, da Inquisição, entre outras contendas judiciais muito antigas. Se ela conseguisse, de alguma forma, resolver o problema lá da embarcação encalhada, né? Seria então porque ela era favorecida pelos deuses. Portanto, ela era virtuosa. E assim sendo, ela seria absolvida. Na minha pesquisa não ficou muito claro se ela se impôs esse desafio ou se foi imposto por outrem, né? Fato consta que ela teria se lançado às águas, né? Amarrada em sua própria cintura à embarcação e com isso desencalhado, né? Proporcionando assim a chegada da Pedra Agdistis, né, a Roma, né? E aí a partir daí a Cláudia Quinta se tornou muito prestigiada, né? E se tornou até um modelo, né, da mulher romana virtuosa, né? Quase como se fosse uma Vestal. E deu certo, né? Roma vence a guerra contra Cartago e o prestígio da deusa Cibele vai lá pro alto, né? Filas se formam para ela ser reverenciada, né? Estabelece-se um culto oficial à deusa e ela passa a ser conhecida como a Magna Mater, a mãe maior, né? A guardiã da cidade de Roma, do império como um todo, né? A mãe dos deuses, inclusive. E aí as suas festas entram, né, pro calendário religioso público, né? Chamavam-se Jogos e Sacrifícios Megalesianos, né, ou Megalésias. Eles eram centrados ali por volta de abril, né, mas já quando a gente entra na fase imperial, né, de Roma, eu lembro que existiram celebrações que já começavam ali em março. Há quem diga que inclusive isso influencia em algum nível que seja, eu não sei, precisaria ter pesquisado mais, a própria Semana Santa Cristã. Isso por quê? Porque Atis ele tinha um papel importante nessas celebrações, né? E dada a altura delas, era encenada a sua própria autocastração, né? Sua morte e sua ressurreição. E além dessa parte pública, né, do cerimonial, havia também uma camada, digamos assim, esotérica, né, de caráter iniciático, dedicada aos mistérios da deusa. A gente já vai falar disso. Agora, claro que ninguém enfia uma deusa estrangeira muito exótica, né, em um outro contexto cultural sem que isso cause alguns ais e uis, né? E grande parte da culpa disso é dos sacerdotes, né, do lado de Cibele, no seu contexto de origem na Anatólia, né? Esses sacerdotes eles se chamavam Galli, né? Galli é no plural latino, tá? No singular é Galos. Eles eram castrados, né, também, e é até difícil mapear simbolicamente o porquê disso, tá? Existem algumas razões, eu posso falar rapidamente aqui de algumas delas. Pode ser que fosse, por exemplo, para que a feminilidade soberana de Cibele, né, pudesse brilhar para além dos demais atores, né, envolvidos no culto. Além do que, o culto a Cibele ele tinha um tom marcadamente oracular, né? E sabe-se comumente que a polaridade feminina favorece essa faculdade vidente, né, digamos assim. Daí os caras iam lá e removiam, né, a sua genitália, né? Tal hora os romanos, inclusive, tiveram que, não vou dizer coibir, mas tiveram que regulamentar de uma maneira mais rígida isso, né? Porque senão ia acabar virando bagunça. E existem outras razões também, né? É que os Galli, eles eram muito influentes lá em Pessino, né? Era quase uma teocracia. Então, essa coisa da emasculação, né, era uma manobra para evitar que o poder, né, exercido ali, se diluísse entre famílias com descendentes, né? Fato é que eles eram emasculados, né? Muito mais do que castrados. E isso era muito estranho para a espiritualidade romana, tá? Além disso, tinha outro problema, né? Na relação deles com Roma, né? A partir do momento que eles são inseridos ali naquele contexto que lhes era estranho, né? E aos quais eles eram estranhos, né? Justamente por esse lack, né? Essa ausência, né, de ascendentes e descendentes. E para todos os efeitos eles estavam ali para servir Cibele, né? Então, isso era uma coisa que também era estranha a religiosidade de Roma, né? Porque os sacerdotes da religião romana, dos deuses romanos, eles eram normalmente pessoas da aristocracia, né? Então era gente abastada, gente com posses, e eles podiam custear o templo, né? A manutenção do templo, o serviço religioso, diferente dos Galli, que muitas das vezes eles tinham que ir para a rua e pedir dinheiro para as pessoas, né? Então assim, eles já não eram patrícios romanos, né? De modo que eles despertavam sentimentos dúbios nas pessoas, né? Tanto de fascinação, né? Porque, querendo ou não, eles eram meio que profetas, né? E videntes e tudo. E, claro, neles também estavam vinculados a uma deusa extremamente popular, que era a Cibele, né? A Magna Mater, né? Mas também eles causavam repulsa, né? Antes de mais nada, eu não estou dizendo, eu nunca disse que Aparecida ela é uma expressão direta ou sequer um desdobramento de qualquer deusa pagã ou que ela tem relação com quaisquer deusas pagãs, tá? Eu repito, sincretismo como técnica, como uma ferramenta mágica,
como um esforço criativo, tá? Frise-se aí a palavra criativo. Vamos olhar algumas similaridades, tá? Ou coincidências, né? Se você preferir, né? Entre essas duas figuras, Aparecida e Cibele. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela surge, né? Quer dizer, ela é aparecida, né? No Rio Paraíba do Sul em 1717. E com ela vieram trocentos peixes, do nada. Cibele, ao ser trazida para Roma, ela tem o seu barco detido, né? E ele é desencalhado num esforço miraculoso, né? Quer dizer, milagres e rios em ambos os lores. A imagem de Cibele, ela estava sendo realocada do Monte Agdistes, né, em Pessino, na Anatólia, para o Monte Palatino, em Roma. A Aparecida, ela foi realocada lá do Morro dos Coqueiros para o Morro das Pitas, né, onde hoje está a Basílica Nova. O propósito de Cibele era ganhar uma guerra, e a própria coroa mural dela assinalava o papel combativo que ela exercia, né, como guardiã da cidade, né, e de todo o estado romano. A Nossa Senhora Aparecida, ela ganha o título de Generalíssima do Exército Brasileiro, tá? Em 1967. Os sacerdotes de Cibele não produziam descendentes, como a gente acabou de ver, né? O sacerdote de Aparecida é o padre cristão. Na proto-semana santa, vamos chamar assim, né? De Cibele em Roma, né? Durante março, além da encenação da ressurreição de Atis, né? Como um consorte, ou quase filho, da deusa, havia ali de rituais de iniciação, tá? Aos mistérios da deusa, como eu já falei. Estes rituais, eles se chamavam Initium Caiani, né? Eles se davam na área conhecida como Gaiano, que vem de Gaius, regozijante, né? Possível relação aí com a raiz da palavra Gaia, terra, né? Eu não sei se essa relação tá correta, tá? Mas eu já vi citações latinas, né, que emparelham esses dois nomes, tá? Gaius e Gaia. E, ora, terra preta, né? Preta como Aparecida. E essas iniciações, elas, como eu disse, né, elas aconteciam no Gaiano, né? Que fica ali muito próximo ao Monte Vaticano, tá? E a bandeira do Vaticano está aqui, né? Não dá pra ver porque tá com o incensário tapando, né? Mas está no próprio véu de Aparecida. Repito, não há, certo? Qualquer identificação histórica entre a Aparecida, que na verdade originalmente era um exemplar de Nossa Senhora da Conceição, né? E a Cibele grega, romana, oriental. O que eu empreendi foi um exercício sincrético criativo possível, tá? A fim de que, pela convergência de símbolos análogos, similares, parecidos, etc., fosse operada algum tipo de convergência energética simpática, capaz de modificar a realidade. O princípio mágico aqui é semelhante atrai semelhante. Certas qualidades de força disparam seus respectivos e peculiares efeitos sobre a realidade. Então, pela confluência, né, pela soma dessas qualidades e seus atributos, maiores as chances de sucesso, né? Mesmo que os fatores envolvidos não estivessem diretamente interrelacionados, né, em suas gêneses e seus desenvolvimentos culturais. Isso deve ser feito com cuidado, tá? E com o devido respeito. É uma manobra, de certa maneira, arriscada, tá? E que exige um estudo prévio, porque, sob aparente similaridade, pode ser que divergências e oposições entre os símbolos adotados, eles acarretem efeitos estilingue e imprevisíveis no operador. Eu citei anteriormente algumas dores de cabeça que me acometeram. Gente, esse foi meu vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Como eu gostei muito, né, de fazer essa pesquisa e trazer aqui pra vocês, né? Peço que considerem fazer todos aqueles procedimentos padrão, né, do YouTube, né? Inscrever-se, ativar o sininho, jogar aí um comentário pra me ajudar no algoritmo, pra movimentar, né? Meu canal que ainda tá no comecinho. E a gente se vê nos próximos aí, tá? Aqui embaixo eu vou deixar aqui os links das minhas demais redes sociais, tá? Do Instagram e do TikTok, onde tem muito mais conteúdo e que aos poucos eu tô trazendo pra cá em versões mais aprofundadas, detalhadas e estendidas, beleza?